Todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus a espiritualidade, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Pedimos a todos que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os seus celulares e me acompanhem na prece para a abertura dos trabalhos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignareis nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estareis animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médicos que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessário. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-os como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. E hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o retorno para o plano espiritual, a passagem para o plano espiritual, a morte, o desencarne, como isso provoca medo nos encarnados, como isso provoca angústia, sofrimento. Mal sabem vocês, filhos, que o retorno para a nossa verdadeira casa traz um conforto muito grande para o coração. Traz aquela sensação de estar voltando para um local muito querido e que vocês por muito tempo haviam esquecido durante a passagem aqui na Terra. Isso eu digo tanto para você pensar em relação ao seu próprio desencarne, quanto em relação ao desencarne dos seus entes queridos. Entendam, filhos, que se você mantém uma vida minimamente equilibrada, se você mantém a sua conexão com o nosso Pai Criador, se a sua fé ela está presente em todas as suas ações e pensamentos, você não vai para um lugar ruim no plano espiritual. Deus ele não é um pai que castiga seus filhos à toa. Diga-se de passagem, Deus não castiga filho nenhum. Os castigos eles vêm da nossa própria consciência. Quem nos pune somos nós mesmos, a nossa consciência. Todas as imagens ruins de plano espiritual, de umbral, de espíritos negativos, nada mais são do que energias pesadas provocadas por nós, encarnados e desencarnados, que estão vibrando de maneira negativa. Deus não cria coisas negativas. Então, se a sua conexão com o nosso Pai está em dia, se a sua fé é grande, se você mantém-se equilibrado e agindo de uma boa maneira, você será recebido nas colônias espirituais, que essas sim são criações do nosso Pai e estão prontas para receber e dar todo o suporte evolutivo que os espíritos precisam. Então a minha mensagem de hoje, filhos, é para vocês acalmarem o coração em relação a isso, entenderem que é uma viagem que todos vocês irão fazer em algum momento,
e que todos vocês, como espíritas que são, sabem, já fizeram diversas vezes. Vocês irão reencontrar espíritos que vocês já conviveram nesta encarnação, que já conviveram em encarnações passadas. Muitos desses reencontros serão extremamente felizes para vocês. E as pessoas que continuam a sua jornada aqui, em algum momento você também irá reencontrá-las no plano espiritual. Não encarem ou desencarnem com esse desequilíbrio todo, com esse medo todo, porque aí sim vocês acabam criando uma passagem dificultosa. Se você tem medo, se você tem receio, se você não quer nem pensar sobre isso, com toda certeza sua passagem não vai ser tão tranquila, tão fluida como seria se você realmente tivesse a consciência de que Deus está de mãos dadas com você a todo tempo, que a espiritualidade de luz ela é encaminhada por Deus para lhe ajudar e que você será recebido por bons espíritos. Então, filhos, vivam a encarnação de vocês com a consciência de que vocês estão aqui para evoluir, com a consciência de que vocês estão aqui para agir melhor do que vocês agiram ontem e muito melhor do que vocês agiram em encarnações passadas. Mas que isso tudo aqui é passageiro, que a verdadeira vida de vocês é no plano espiritual. Então, a morte, ela é retornar para a verdadeira casa. E isso não pode ser sinônimo de medo para vocês. A verdadeira casa, ela é maravilhosa. O medo, filhos, a dificuldade está aqui, no plano terreno. Então mantenham a sua fé sempre lá em cima. Façam suas orações para os seus entes queridos que já estão no plano espiritual, desejando a eles esse mesmo equilíbrio, esse mesmo bom senso, essa mesma fé para encarar essa separação momentânea de planos, e tenham a certeza que o reencontro em algum momento acontecerá. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é uma psicografia que foi realizada aqui mesmo, no Miguel Arcanjo, por um irmão já desencarnado. O tema é: quanto tempo do dia você passa com Jesus? Essa é uma pergunta complexa. Nossa primeira resposta tende a ser: eu passo todo o tempo com Jesus. Mas será que isso realmente é um fato? A verdade é que, em diversos momentos do dia, nos afastamos do nosso Mestre de forma sutil. Nos afastamos quando respondemos com rispidez aos nossos pais, quando perdemos a paciência no trânsito, quando falhamos com o próximo, ou quando reclamamos porque as coisas não saíram como havíamos planejado. Diante dos desafios e das contrariedades da vida, nossa primeira reação costuma ser humana e impulsiva. É no tumulto da vida que a nossa conexão é testada. Somos devorados por uma rotina agitada. As horas correm, as demandas do trabalho se acumulam, os prazos apertam e as redes sociais disputam cada segundo da nossa atenção. Ainda temos que cuidar da casa, resolver imprevistos e lidar com preocupações de todos os tipos. Assim, o peso do cansaço vai se acumulando. A correria do mundo se torna tão barulhenta que nos impede de ouvir a voz amorosa de Cristo. Ao final do dia, exaustos e esgotados, nos deitamos na cama apenas para descansar para um novo amanhã, na qual muitas vezes não sobra energia sequer para um agradecimento ou uma prece sincera. Entretanto, quando decidimos inverter essa lógica e colocar Jesus no centro da nossa rotina, tudo muda. Estar conectado com Ele não significa viver isolado do mundo, mas sim caminhar no meio do caos,
com o coração protegido pelo amor e pela paz. Com Jesus, nosso fardo diário se torna mais leve. Não damos foco total aos problemas, não nos deixamos desestabilizar o nosso dia e passamos a responder ao próximo com mais amor e menos estresse. Tudo se torna mais pleno e iluminado. Portanto, pare, pense e analise essa questão na sua vida. Faça essas indagações a fim de se tornar mais próximo de Jesus. Ao longo do seu dia, diante de cada escolha, desafio ou contrariedade, crie o hábito de se perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus falaria nesta situação? Qual seria a atitude de Jesus para esse momento? Pense nisso com clareza e calma. Jesus é o nosso modelo e guia perfeito, o ser mais elevado que já pisou neste planeta. Caminhar de acordo com os seus ensinamentos é o caminho mais seguro para restaurar a nossa harmonia e nos conectar profundamente com Deus. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre esteja com cada um de vocês. Jesus, ele veio para nos ensinar a viver. Muitos têm aquela ideia que Jesus resolveu os pecados de todo mundo. Não, ele não veio fazer isso aqui. Ele veio ensinar como a gente tem que agir, porque nos modificar só cabe a cada um de nós. Ele nos mostrou que além da teoria, porque Jesus ele explicava, conversava, fazia palestras, ele também mostrou que a prática é extremamente necessária. E se a gente levar isso para a vida da gente, às vezes é muito bacana a gente ler um livro, escuta uma palestra, que bacana isso. Só que às vezes no mesmo dia aquilo ali te coloca em prova de você tentar fazer o mesmo que você aprendeu ali. Só que na correria do dia a dia, ninguém nota isso. A gente repete muito aqui no Miguel Arcanjo que a evolução depende das pequenas coisas, do teu comportamento diário em relação a tudo que está na tua volta. Como que você trata as pessoas que estão na tua volta? Quanto que você está deixando, às vezes, aquelas pessoas que estão aqui para te testar de uma maneira, às vezes, até muito complicada, você está deixando de se afetar por isso. Vocês têm que lembrar que isso aqui é um teatro. Encarnação é um teatro. Você programou provas, você programou aprendizados, você programou também para ser, às vezes, o ombro amigo de muitos, e muitos vieram para ser teu ombro amigo. Só que para isso você tem que viver, tem que olhar a tua vida, como é que ela está funcionando. E a maior parte das pessoas não fazem isso. É aquela correria do dia a dia, que as coisas vão acontecendo. Às vezes vocês estão sendo indiferentes a todo mundo que está em volta. As pessoas às vezes são indiferentes com você. Vêm as grosserias, o falar de uma maneira errada. Às vezes alguém vai em algum lugar, alguém te trata de uma maneira errada. E às vezes você devia fazer, pois errou, não devia ter feito isso. Você não sabe o dia daquela pessoa, como é que foi até aquele momento. Pode ser que ela estivesse cheia de problemas. Mas se ela está com problemas, não devia descontar em cima de mim. Normalmente a gente faz a mesma coisa, a gente acaba, quando está irritado, descontando em quem não tem culpa. E será que não era simplesmente mais fácil você entender, puxa, não está num bom dia, e seguir a tua vida, não puxar essa energia para dentro de você, e pior de tudo, devolver respondendo à altura? Jesus veio nos ensinar isso. Ele nunca respondeu ninguém à altura, ele conversava. Ele dizia, não é essa maneira, vamos agir com calma, com respeito, com caridade, é isso. A palavra dele era uma única, amor. Quando a gente ama, tudo é mais fácil. Então ele veio nos ensinar o equilíbrio, o respeito, a tolerância, independente de que situação nós estejamos falando. É obrigado a ter respeito, equilíbrio e tolerância, porque nem todo mundo pensa e age igual a você.
E as pessoas às vezes ficam esperando que Jesus vai voltar para resolver. Não vai voltar para resolver nada, porque ele também nunca foi embora. Jesus está aqui com a gente. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá. Como vocês estão sempre com o Espírito, o anjo protetor do teu lado, vocês estão sempre em 2. E ele vai estar sempre do lado de vocês. Mas ele vai estar ajudando, aconselhando, não fazendo, resolvendo tudo para vocês. É esse o ponto. A gente vê que às vezes as pessoas rezam de manhã e rezam de noite. O de noite é até mais complicado. A maioria tenta rezar, quando vai rezar um Pai Nosso, começa, mas dorme no meio do caminho, o que não tem muita utilidade. Mas você não precisa esperar de noite para rezar. Você está lá no teu local de trabalho, uma situação difícil, está complicado, alguém te irritou, você está com raiva de alguém, o que você tem que fazer? Sai de perto. Isso é dar outra face, fazer outro diferente. Sai de perto, pode ir no banheiro, senta lá no banheiro, se acalma e pede ajuda a Jesus, pede ajuda a Deus. Mas eu estou no banheiro, não faz a menor diferença. Quando você usa o teu livre-arbítrio para pedir ajuda, a ajuda vai vir, a espiritualidade vai trazer a luz de Deus, a luz de Jesus até você. Vai te acalmar. Muitas vezes, se você ficar calmo, vai te aconselhar, vai evitar que às vezes você responda à altura e cometa o mesmo erro, vai evitar que você responda de uma maneira que às vezes você arruma problemas que uma única encarnação não vai ter como resolver. É isso, é manter a calma, manter o equilíbrio. Às vezes as pessoas rezam para Deus resolver tudo, e Deus não me ajuda a resolver nada. Mas o que você está fazendo além de rezar? Você está tentando modificar a tua vida? Você está praticando a caridade? Você está praticando o equilíbrio? Filhos, é frequência. Pensamento é frequência. Wi-Fi. Acho que todo mundo sabe, né? Sinal para pegar no celular, para a internet funcionar. Então você entra, se conecta com o Wi-Fi e vocês vão trocando-se mensagens, enfim. O plano espiritual é a mesma coisa. Só que tem um Wi-Fi dos espíritos pouco equilibrados, dos encarnados pouco equilibrados, e tem do Wi-Fi dos que estão mais equilibrados, encarnados e desencarnados mais equilibrados. E o teu Wi-Fi, porque todos nós estamos sempre captando e emitindo frequência, pensamentos, está sempre ligado. Agora, qual que é o Wi-Fi que você está se ligando? Nas pessoas que às vezes estão em volta de você com uma energia muito pesada e te puxam para baixo, porque você acaba fazendo as mesmas coisas com elas ou com outros que você vê ela como defeito, ou você está se ligando na espiritualidade de luz, em Deus, em Jesus. Depende de você. Espiritualidade de luz, ela intui. Espiritualidade sem luz, intui também. Só que a espiritualidade com pouca luz, eles berram. Com mais luz, eles não vão berrar, eles estão te ajudando, não estão te impondo nada. Só berra quem quer impor. E aí cabe a você qual o Wi-Fi desses dois que você quer se ligar. É isso que vocês têm que entender. Alguém está te irritando, saia de perto. Não baixa a tua energia, porque a hora que você baixa a tua energia, você vai acessar todas as energias negativas que estão à tua volta. Daquela pessoa, de outros, do ambiente, de espíritos. A mesma coisa quando você não consegue manter o equilíbrio, você acessa energias superiores, de equilíbrio, de calma, de luz. Só que aí vocês têm que entender, vocês ficam rezando para Deus, para o Santo, para Jesus, para resolver os problemas da tua vida. Só que todos os problemas da tua vida vêm das tuas linhas de pensamento, de como você pensa. E ninguém, nem Jesus, nem Deus, consegue mudar a forma que vocês pensam, a não ser que vocês queiram. Aconselha, não obriga. Deus deu para nós livre-arbítrio, ou seja, você decide o que você quer para a tua vida e colhe os frutos. Então a decisão é tua. Então não adianta ficar, Deus, tira essa pessoa da minha frente, Jesus, faça isso, espiritualidade, resolva. Não é assim que funciona. Você tem que aprender a lidar com essas situações, porque isso aqui é uma escola na prática. Estão no plano espiritual, que a outra entidade estava dizendo que é tudo tranquilo, tudo calmo, maravilhoso, e é assim mesmo. Lá vocês estão aprendendo,
o que vocês entendem que erraram ou ainda não aprenderam na encarnação anterior, e aqui vem colocar em prática. A gente só aprende sentimentos na prática. E Jesus foi o grande nosso mestre. Ele simplesmente disse assim: esqueça os 10 mandamentos, esqueça tudo. Amor. Quando você ama, você não se ofende. Quando você ama, você não quer se vingar dos outros. Quando você ama, você não deseja mal para ninguém. E quando você ama, você entende que tem pessoas que ainda não aprenderam isso e estão desejando mal para você, mas ela está errada, em algum momento ela vai aprender. E não cabe a você fazer com que ela aprenda na marra, porque as leis do nosso Pai funcionam de maneira automática. Tudo que você deseja, uma parte é tua. O que vocês, na maior parte do dia, estão desejando para os outros? Só reclamando que a pessoa se vê mal, e isso e aquilo, uma parte dessa energia está ficando com você. Aí a tua vida está toda complicada, por quê? Porque você se conectou ao Wi-Fi errado. Ah, mas foi o espírito que fez isso em mim? Não, o espírito não causa defeito, vício em ninguém. O que ele faz é ampliar. Se você está ligado com o espírito de luz, a tua parte de equilíbrio vai ampliar. Se você está ligado com o espírito com pouca luz, vai ampliar, infelizmente, o lado negativo. Mas a decisão é tua, o livre-arbítrio é teu. É isso que vocês têm que entender. Jesus nos veio ensinar amor, ensinar equilíbrio, ensinar tolerância, ensinar perdão, porque quando a gente faz isso tudo, a nossa energia sobe, a gente se liga só com pessoas e com espíritos mais evoluídos, que tem uma energia mais tranquila, mais equilibrada, e que faz que às vezes a tua vida no dia a dia nem mude tanto, mas você acaba não se afetando mais, porque você se desconectou dessa energia pesada e subiu mais um pouco. E quando eu falo de energia pesada, sabe, filhos, não são só pessoas que estão desejando mal para você. Todo mundo está sentado aqui, todo mundo tem seus pensamentos, a sua energia. Aqui no centro até não dá para falar, isso não funciona muito, porque a gente bloqueia todo mundo, um não afeta o outro. Mas vamos dizer que se estivesse em outro lugar, que não fosse no centro espírita, ele podia estar passando aqui pelo meio, ninguém dava bola para ele. Só que se ele tiver com uma energia pesada, o Wi-Fi dele está captando a energia pesada de todo mundo e está trocando. Às vezes vocês vão num lugar, pegam algumas coisas, é espírito que encostou em mim, às vezes não é nem espírito, é só a energia negativa das pessoas que estavam em volta. Mas se você está equilibrado, você vai passar por isso tudo e não vai te afetar. Pode ser que você fale, ali a coisa estava pesada, mas saiu do ambiente, acabou, ou você saiu dali. Só que a maioria das pessoas hoje, do jeito que está levando a vida numa série de reclamações, numa série de problemas intermináveis que eu não vejo fim, quando você fala, eu não vou conseguir resolver, eu não vou me curar, eu não vou conseguir isso, você está usando o teu livre-arbítrio para não conseguir nada. E você está se conectando com quem? Com espíritos pouco evoluídos que vão te ajudar no que você quer, que nada na tua vida dê certo. Se você não acredita que merece ter uma vida no mínimo equilibrada, se você não acredita que merece, a tua vida nunca vai ser. Por mais que a espiritualidade de luz te queira te ajudar, porque você tem livre-arbítrio e você decide o que você quer para a tua vida. Então, toda vez que a gente conversa com Jesus, que a gente lembra de Jesus ou de Deus, a gente está autorizando a espiritualidade a usar a energia dele, no mínimo para nos proteger, nos acalmar, nos equilibrar e, na consequência, a intuição. Vocês têm que pedir. Às vezes tem gente que fala, por que eu tenho que pedir para Deus se Ele sabe tudo? Sim, Ele sabe tudo. Livre-arbítrio, você tem que autorizar a ser ajudado. A gente não pode ajudar ninguém na marra. Por mais que a pessoa tenha merecimento, mas se ela não quiser, ela não vai ser ajudada. Jesus, quando olhou para o cego, perguntou, quer enxergar, meu filho? Por que ele fez isso? Estava na cara, literalmente, que ele queria enxergar. Mas ele precisava, Jesus precisava do livre-arbítrio para ajudar. Isso vale para qualquer um, inclusive para Jesus. Ele precisava do livre-arbítrio de todas as pessoas que ele curou, que era a autorização. Então aproveitem que nós temos
um irmão extremamente evoluído que está aqui junto com a gente sempre para nos ajudar, para nos apoiar, mas vocês têm que recorrer. E também tem que saber que é assim, né? Às vezes está fazendo um monte de coisa errada. Agora eu comecei a rezar. Já estou há 2 semanas frequentando Miguel Arcanjo e minha vida não mudou nada. Não é assim, né? Você desceu, agora você vai começar a subir aos poucos, mostrando que você aprendeu a maneira de agir. E mostrando para quem? Para você mesmo. Não existe ninguém que te julga lá em cima, é você com a tua consciência. É o que se falou numa palestra hoje, há um tempo atrás. Se você morresse hoje, você ia chegar lá em cima com a tua consciência tranquila, o melhor que você tinha na tua mão você fez? Ou você ia chegar lá e querer rapidinho voltar para cá para resolver as coisas que ficaram mal feitas? Quem tem que julgar isso é só você, mais ninguém. A paz do nosso Mestre esteja com todos vocês.